a congregação cristã e o uso do véu. Este é o canal MCA Apologético e eu, neste vídeo, quero tratar deste assunto, que é uma demanda polêmica, especialmente quando tratamos de congregação cristã. Embora há outras denominações antigas que também defendam o uso do véu, a mais conhecida hoje é a congregação. E diante do fato de que está existindo um êxodo significativo de pessoas saindo da congregação cristã, já que entrar em contato com a mensagem de pregação evangélica e realmente estão encontrando a graça de Deus por meio dessas pregações, é óbvio que esse tema, que é um tema recorrente e febril entre eles, vai demandar uma atenção especial para esse grupo. Então, eu quero conversar aqui com você sobre isso. A passagem bíblica que é mais apontada aí, aliás, a única apontada, né, sobre esse assunto é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 2 ao 16. Ali o apóstolo Paulo, né, discorre sobre a necessidade da mulher ter sobre a sua cabeça um pano, um véu, uma cobertura, e ele argumenta lá para que a mulher faça isso por causa dos anjos. Enfim, é uma passagem conhecida. Então, o que é que nós podemos dizer sobre essa passagem, respeitando, obviamente, a autoridade da Escritura e nos submetendo a ela? Então, nós temos aqui possivelmente três interpretações que as igrejas seguem. Então, vamos comentar sobre elas. A primeira é a interpretação simples, vamos dizer assim. A pessoa lê o texto e ela identifica ali as diretrizes de Paulo sobre cobrir a cabeça e ela decide, então, usar o véu. Lembre-se que a congregação cristã tem um misticismo, tem muita superstição em torno do pano, do véu que as mulheres põem na cabeça. Mas dispensando a superstição em torno da mentalidade da membresia da congregação e olhando só para o uso simples, podemos dizer que é uma dedução plausível da leitura do texto. O que talvez não responde à questão é que quem usa essa passagem simplesmente cobre a cabeça, ele vai ter ali algumas passagens. Por exemplo, né, lá o texto diz: julgai entre vós mesmos. Né? É lícito a mulher orar sem ter uma cobertura na sua cabeça, um véu sobre a sua cabeça? Se era doutrina, o apóstolo Paulo não precisava perguntar para os irmãos ou sugerir que eles julgassem entre eles mesmos, né? Já que era uma doutrina aceita, então obviamente não precisava esse estímulo. Há uma outra questão lá, é que nesse mesmo versículo Paulo diz assim: não diz a própria natureza que é vergonhoso a mulher ter cabelo, né, cortado, curto, tosquiado, e o homem cabelo comprido? Bem, essa é uma problemática quando você lê o texto simplesmente e não recorre à teologia bíblica. Por quê? Quando você vê o caso do Nazireu, por exemplo, o que o Nazireu fazia? Ele fazia um voto e tinha um cabelo comprido. O homem, então, teria um cabelo comprido. E quando terminava o voto, a cabeça era rapada. No caso da mulher, ela, então, iria rapar a cabeça. Pensemos assim: se é desonroso a natureza em si, que o homem que tem cabelo comprido e a mulher de cabeça rapada estaria desonrando sua cabeça, então o voto de Nazireu estaria incorrendo nisso, o que não está. Ah, mas isso era um voto da lei, mas não importa. Ali Deus não estava desonrando nem o homem, nem a mulher com esse voto. Então, possivelmente, uma leitura simples da passagem não responde isso. Vamos seguir para a outra possibilidade. A outra possibilidade é aquela que leva em consideração o chamado contexto cultural. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, tinha templos de adoração de deuses falsos que envolviam a prática sexual, prostitutas e prostitutos de templo, e o hábito das mulheres ali, aquelas prostitutas de templo, era rapar a cabeça.
E aí alguns nessa interpretação sugerem que Paulo estaria rebatendo as irmãs ali em Corinto que não queria mais usar o véu. Ele então apela para a necessidade e ele mostra que as mulheres devem cobrir a cabeça e tendo como pano de fundo essa hipótese, que é uma hipótese plausível. Porém, a dificuldade dessa interpretação também é que Paulo não menciona isso. Aliás, Paulo ele recorre até mesmo argumentos teológicos, como a criação, como a mulher ser submissa ao marido, enfim, Cristo sendo, né, submisso ao Pai. Então, assim, carece de elementos no texto para apelarmos para a cultura. Mas também não podemos desconsiderar, porque pode acontecer em outros casos que a cultura levou o autor inspirado a escrever algo, embora ele não a mencionou. Bom, a terceira hipótese é a hipótese daquela que podemos chamar aqui da liderança espiritual. Paulo estaria usando a questão da cobertura do véu, da cobertura da cabeça, para ensinar às irmãs ali na cidade de Corinto que elas precisavam ser submissas à liderança masculina, não só no lar, mas também na igreja. Tanto que quando ele diz, a mulher que ora ou profetiza com a cabeça coberta, ou seja, ele está dizendo que, mesmo que sejam atuantes no reino de Deus, elas devem continuar sendo submissas aos seus maridos ou submissa à liderança masculina. Então ele estaria transmitindo à igreja de Corinto este ensino. Tem alguma dificuldade isso? Tem também, porque ele lá nessa passagem ele não precisaria então aparentemente usar um elemento físico e visível para dar esse ensino. Então o que eu quero apresentar? Essas são as três hipóteses de interpretação de 1 aos Coríntios. Eu prefiro a última, onde mesmo tendo alguma dificuldade, não é uma dificuldade grande, porque usando o símbolo ali físico e visível, que era a cobertura na cabeça ou não, a ideia é que o apóstolo está mostrando a sujeição feminina para o masculino, ou seja, a liderança do homem continua na igreja e isso deve ser aceitado e demonstrado por parte das irmãs. Este é o entendimento e eu espero que isso possa ajudar você a continuar crescendo na graça. Você que está já consciente de que a congregação cristã não é a graça de Deus, antes é uma seita muito legalista demais. Aliás, a única coisa que eles insistem em ser graça é porque não entregam dízimo e pensam que isso é a graça. Temos notado muitas pessoas sendo libertas do legalismo da congregação cristã para a graça de Deus em Cristo Jesus. E que essa reflexão doutrinária possa aí ajudar você a entender essa passagem. Deus abençoe, Deus ilumine a sua vida em Cristo Jesus.